esforcem, se dediquem naquilo que vocês se propuserem a fazer. Então, se você for seguir um caminho, siga, estude, não deixe de estudar. Mas não é só estudar, coloque em prática. E esteja em novos lugares, conheça novas pessoas e seja verdadeiro. Porque quando a gente é verdadeiro, a gente se conecta com pessoas verdadeiras. E ali vão acontecendo e vão surgindo oportunidades incríveis. Podcast da minha vida, minha gente. Por que, Iraci? Porque hoje eu vou trazer uma pessoa sensacional para contar o quê? A sua história. Então, me ajude a receber, minha gente, nesse ambiente sensacional, maravilhoso, esse voo incrível que começa agora. Francine, Olá! sua linda, bem-vinda. Obrigada, Iraci. Estou muito feliz pelo convite. Muito obrigada. É uma honra Uau! sentar aqui com a nossa comandante, gente. Uma honra. Você tá feliz, amiga? Demais. Eu também estou muito feliz. A sua presença aqui realmente ela mudou esse ambiente. Foi muito gostoso. Tá sendo muito gostoso te receber Verdade. aqui, tá bom? Muito obrigada. Então vamos lá, Fran, carinhosamente. Fran, gente, Fran é para os íntimos, tá? Eu não gosto que me chame de Francine, parece que tá brigando comigo. É né? mesmo? Fran. Tem que ser Fran. Uau, caramba, que top, né? Mas enfim, né? Quem botou o nome Francine? Foi sua mãe? Foi minha mãe. Que eu tenho uma irmã por parte de pai, que o nome dela é Fernanda. E aí meus pais se conheceram, meu pai tinha a Fernanda e minha mãe tinha a Nicole. Aí cada uma com uma letra aí, né? Uma inicial. E aí logo em seguida eles se juntaram e tiveram o Nicolas. E depois minha mãe ficou grávida de novo, aí veio uma menina. Aí falou, não, a gente tem que colocar com a inicial da Fernanda, né? Pra não dar briga. Aí ficou Francine. Uau! E você com a Fernanda, tem um bom relacionamento? Na verdade eu não a conheço. Não a conheço, nunca conheci. Quando a gente era pequeno, meu pai até tentou aproximar a gente, mas a mãe dela dava uma afastada, não quis conhecer a gente, nunca conheci. Uau! E você tem desejo de conhecer a Fernanda? Ah, com certeza, né? Se eu tivesse oportunidade, mas eu não tenho nem ela no Instagram. É mesmo? Ela bloqueou a gente. A Fernanda mesmo que bloqueou vocês? Uhum. Mas se um dia eu encontrar, nossa, eu vou ficar super feliz, vou conversar com ela. E dizem até que a gente é meio parecida. É Fernanda o quê? É Fernanda Ornella. Fernanda Ornella! Olha, a Fran tá louca pra te conhecer. E não existe nada mais precioso do que você entender a história dela, o que ela tem pra te contar. Afinal de contas, você e ela, vocês não têm culpa do que aconteceu, mas vocês verdade. precisam entender que vocês são irmãs, tá bom? Dá uma chance aí, dá uma força, tá? Vai ver que você tá jogando fora uma grande oportunidade de conhecer uma pessoa sensacional, que é a sua irmã Fran. E Tá é dado tão o recado. bom, né? Sim, ter irmão. Eu sou eu, meu irmão e minha irmã. E tem a Fernanda, né? Que a gente não conhece. Mas é tão bom a união dos irmãos. Meu Uau. Deus, é incrível. Assim, a gente tá sempre junto, conversa, intimidade, família é bom demais. Caramba, meu. Então vamos aproveitar que já começou o nosso voo, né, galera? E vamos para um voo rasante, minha gente, porque daqui a pouco a gente chega no nivelado, reto nivelado. Mas por enquanto a gente vai no rasante aí. Fran, eu gostaria de dizer, hoje eu te vejo aqui, hoje você está em Alphaville, hoje você está em grandes eventos, você está com grandes plays, acessando lugares sensacionais. Mas antes de tudo isso aqui, quem é a Fran? A Fran, de onde que ela veio, essa menina? Quem foi a Fran criança? Olha, Iraci, eu nasci lá em São José dos Campos. Hoje eu tenho 25 anos. Eu nasci em São José dos Campos. Sempre fui uma criança que sempre se relacionou muito com os pais. Sempre fui muito apegada aos meus pais, aos meus irmãos. A gente sempre foi uma família muito unida. E depois a gente saiu de São José e fomos para Jacareí. Que meus pais, eles tinham negócios, eram empreendedores. E eles abriram uma padaria em Jacareí. Então a gente foi para lá. E aí eu fui crescendo, fui fazendo faculdade, fiz faculdade e trabalhava. Na época eu trabalhava e fazia faculdade. Só que meus pais, eles já tinham essa veia do empreendedorismo. E eu olhava assim, eu falava, eu acho que eu quero isso pra mim também. Aí na época eu fiz a faculdade de administração e eu fazia cílios, sabe? Eu gostava de colocar cílios. E aí eu ia colocar cílios e as meninas conversando, sabe? Falando quanto elas ganhavam por extensão de cílios. E realmente colocar cílios não é
barato, assim, né? Dependendo da extensão, você paga 200, R$ 250. Tudo isso? Tudo isso. Só que lá no interior é mais barato do que aqui, né? O Alphaville é um pouco mais caro. Aí eu escutando o papo delas e eu trabalhando numa escola. Eu trabalhava como recepcionista na época. Aí eu falei assim, gente, eu tô vendo que eu posso ganhar mais. Ó. Aí eu falei, vou fazer um curso de extensão de cílios. Pra eu fazer cílios nas pessoas, pra eu ser lash designer, que chama. Aí eu fiz esse curso. Aí eu comecei a praticar na minha mãe, na minha irmã, nas minhas amigas. E comecei, e fui indo. E eu vi que eu tinha jeito, eu levava jeito pra isso. Aí eu falei assim, quer saber? Meu irmão tinha saído de casa. Minha irmã é mais velha, 8 anos mais velha do que eu. E meu irmão é 2 anos. E ela já tinha saído de casa faz tempo. E meu irmão também saiu. Aí eu falei, mãe... Cheguei para os meus pais e falei assim, eu posso montar um estúdio de cílios no quarto do Nicolas? Aí eles falaram, pode, claro. E eu, como eu tinha o dinheiro que eu saí da escola, eu pedi para ser mandada embora, eu fiz um acordo, aí recebi um dinheirinho. Aí eu falei assim, vou montar aqui no estúdio. Aí eu montei o estúdio. E na casa da minha mãe, é assim, ela tem uma entrada separada que dá para a sala e já tinha acesso direto a esse quarto. E aí eu montei o estúdio ali. Montei o estúdio, comecei a fazer cílios e atendi a domicílio. Então, assim, o que eu fiz? Eu peguei essas mães, que eu conhecia tudo lá da escola, comecei a divulgar meu trabalho. Uau! Aí eu já usei essa minha conexão. Conexão, é gente. Olha isso. Conexão. Vai pegando os códigos aí. Aí eu já peguei todas essas mães, que eram todas as minhas amigas, porque eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de conversar com as pessoas. Eu sou meio tímida quando eu não conheço. Vou ser sincera, eu sou meio tímida. Mas depois eu vou me soltando mais. Só que como eu já estava há muitos anos na escola, eu já conhecia muito, tinha um laço já com as mães. E aí fiz contato com elas, comecei a ir na casa delas, fazer cílios. Só que aí depois eu conheci o Renan. E na época ele fazia vídeo do YouTube dele e tudo mais. E ele é amigo da minha irmã, eles estudaram juntos na época. E o Renan, ele veio pra cá, ele tava sem trabalho, e como ele fazia já esses vídeos, a tia dele, ela tem uma padaria em Taubaté. E ela falou assim, nossa, eu gosto muito dos seus vídeos. Eu queria que vocês viessem trabalhar com a gente aqui. E aí a gente falou assim, mas a gente nunca trabalhou com isso. Aí a gente já tava namorando e tudo mais. Só que a gente nunca tinha trabalhado com isso, com rede social, com nada. A gente nem sabia mexer no celular direito. Eu ainda, quando eu fazia os cílios das clientes, eu ainda fazia um videozinho ou outro, mas não tinha essa manha toda que eu tenho hoje, né? Aí eu falei assim, meu Deus, será que a gente vai se desafiar? Aí a gente se desafiou, começamos a trabalhar com ela. E aí foi um desafio atrás do outro, mas foi incrível, assim, ela chamou a gente, ela confiou, né? A padaria dela tem 70 anos em Taubaté. Nossa! Então, assim, imagina pegar um Instagram de uma padaria com uma relevância e postar qualquer coisa. A gente não podia. E aí, o que a gente fez? Começamos a comprar vários cursos, para poder se profissionalizar, porque a gente não era, né, dessa área. Então, a gente falou, não, vamos buscar conhecimento. E a gente foi indo, fomos fazendo curso. E na época, eu morava em Jacareí com os meus pais. E o Renan, como tinha voltado do Nordeste, ele estava morando com a avó dele também em São José. E a gente falou assim, mas a padaria é em Taubaté. Como que a gente vai ficar indo para Taubaté todos os dias? A gente não tem carro, não tem moto, não tem nada. Vamos ficar indo de ônibus todos os dias. Aí a gente pensou em morar com a mãe dele. Que a mãe dele mora em Tremembé, que é do lado, assim, de Taubaté, bem pertinho. E pra gente ir, seria muito mais fácil. A tia dele, que é a dona da padaria, eles moram também em Tremembé. Olha isso. É. E aí, o que a gente falou? Não, vamos morar com a sua mãe. E todos os dias, pra ir com eles pra padaria, a gente vai de carona. E vocês resolveram, a partir de agora, vocês eram namorados, agora vocês resolveram se juntar de vez. Já se juntando de vez. Todo mundo pergunta isso, né? Fala assim, vocês namoraram, porque vocês eram namoradas, já foram empreender, não tem outro jeito, vai ter que casar. Foi desse jeito, acredita? Ou é o eterno namorado? O careca fala do pitch eterno, né? E foi assim, mas foi rápido. E a mãe dele, assim, abriu portas pra gente, nunca se negou, ajudou a gente.
Meus pais ajudaram, todo mundo ajudou, a Sandra e o Vado, que são os donos da padaria, que abriram essas portas pra gente. E a gente honra eles até hoje. Porque se não Uau. fossem eles, a gente nem teria conhecido essa profissão. É claro que a gente trabalhou duro, mas se eles não tivessem apresentado, a gente nunca teria conhecido. Nunca teria conhecido. Então, às vezes a gente acha que as coisas acontecem do nada, mas não é do nada. Deus, ele coloca pessoas na nossa vida que transformam a nossa vida. Uau. E eu falo isso pra todo mundo. Quando eu conheci o Renan, Deus usou ele pra transformar a minha vida. Porque eu não Foi? conhecia Deus antes. Me conta isso. É. Me conta mais sobre isso. Eu era uma pessoa que eu gostava muito de sair, assim, curtia com os amigos, saía de quinta a domingo. Nossa. Saía. Gostava de sair. Gostava da balada. Gostava da balada. E eu gostava muito de sair, mas aí depois de um tempo, eu vi que não tava me levando a lugar nenhum. Sabe? Minhas amizades que eu tinha não me levavam a lugar Você sabe que nenhum. esse desejo aí é uma fuga, né? Sim. Essa vontade de sair, de estar na balada, de beber, de fumar, de dançar, de se jogar mesmo, de esquecer do mundão, É. né? Isso é uma fuga. E você já descobriu que fuga era essa? Olha, era assim, na época, assim, o meu pai, ele nunca me deixou sair muito. Ele queria me prender um pouco, sabe? Porque ele tinha muito medo do mundo. E aí, É porque- e ele no passado foi muito baladeiro. É, porque o que acontece? Meu marido, ele fala a mesma coisa. Tipo assim, quando a gente teve a nossa filha, que foi a Paula, ele ficou ali, sabe, que nem um jacaré protegendo ali a cria dele. E eu fui investigar o porquê. Então, porque eles dizem, Iraci, você não sabe o que é homem. É. Então, tipo assim, qual era o medo dele? É que como homem, e não é nem como homem, é como um predador, né? O que ele fazia com as meninas, com as mulheres. Sim. Que ele pegava na festa, que ele não sei o quê. Então, Uhum. ele não queria que a filha dele passasse Por por isso. aquilo. Então, é É. justamente isso. Seu pai pensando, a minha menina solta no mundo, numa balada, aí vem um cara que nunca fez nada por ela. Não, isso... É louco o que passa na cabeça Sim. desses homens, é muito É. louco. Você que tem aprontado poucas e boas, tá com medo, né? Tá com medo do que podem fazer com a tua filhinha, né? Mas deixa eu te falar, a tua filha, ela não vai pagar pelos teus erros. A tua filhinha, Verdade. ela não vai ser explorada, talvez da maneira que você explorou alguém um dia. Porque toda maldição que tiver, aí você tá com medo, tá quebrado em nome de Jesus. Receba essa palavra aí, viu? Tua filha vai Amém. ser abençoada, próspera, vai ter um casamento feliz, vai ter uma pessoa que vai cuidar dela como uma verdadeira princesa, que é o que ela é. Tá bom? Fechou? Verdade. Recebe aí a benção. Mas continua. E aí meu pai, ele era baladeiro, então ele ficava com medo, né? Então ele me prendia muito, não deixava eu sair. Só que como tem meu irmão ele deixava. Eita, aí eu ficava brava, né? Por que meu irmão pode e eu não? Por que meu irmão pode e eu não? E sempre tem essa comparação, né? É, a gente Com sempre os fica, irmãos, por que o assim. homem pode e eu não posso? É. E aí eu comecei a sair por conta disso, sabe? Ah, porque meu irmão sai, eu também quero. Aí eu ficava nessa. Aí depois de um tempo eu vi que minhas amizades não tava dando em nada, não me levava a lugar nenhum, gastava todo o meu salário, não dava pra nada. Eu não conseguia comprar um carro, não conseguia fazer nada, nada. Então assim, eu via que eu tava indo pra um lugar que não ia dar resultado nenhum. Eu não tinha perspectiva de futuro, de nada, assim. Nossa. Eu tinha feito minha faculdade, só que e aí? O que eu vou fazer? Sabe? Eu nem pensava na época. Nem pensava o que eu seria na vida, se eu ia ser uma empresária ou não. Meu pai sempre falou pra mim, né? Olha, você vai ser uma empresária. Mas eu, sabe? Mas como? Nem pensava. Eu tinha feito a faculdade, mas eu não olhava. Eu não tinha um olhar lá no futuro. Não tinha, sabe? Essa perspectiva realmente eu não tinha. E aí chegou um determinado dia, eu falei assim, olha, quer saber? Não vou sair mais, não quero mais saber disso. E eu conversei com Deus. E na época meus pais falavam, né, que eles eram católicos e tudo mais, mas nunca foi de ir pra igreja, de frequentar a igreja. E aí eu conversando com Deus, né, orando, pedindo a Deus, falei, olha, Deus, nunca mais eu quero isso pra mim. Quero sair, não quero ficar mais saindo, não quero. Eu quero uma perspectiva de futuro. Eu quero ser alguém na vida. Não quero ficar pra trás, não quero. E aí passou.
Depois de uns dias, o Renan mandou mensagem pra minha irmã, falando que ele tinha voltado no Nordeste e que ele queria gravar um vídeo com ela. Porque ela emagreceu 50 quilos só com dieta e academia. Nossa. Ele falou assim, você precisa contar a sua história nas redes sociais, você precisa. E aí ela falou assim, ai, Fran, vamos comigo? Falei, vamos, claro. E aí foi onde eu conheci ele. Uau! Foi legal? Como foi? Nossa, foi muito engraçado. Conta, eu adoro história. Gente, eu amo história de amor. Foi amor à primeira vista. Né? Assim, a hora que ela me mostrou a foto dela, pegou e falou assim pra mim, é esse meu amigo aqui que tá me chamando. Aí eu olhei e falei, gente, claro que eu vou com você. Que coisinha linda. Ele é lindo, parabéns. Aí eu falei assim, não, vou ter que ir junto. Aí eu fui. Na hora que eu cheguei, eu olhei de longe, assim, ó, olhei pra Nicole e falei, Nicole, ele é lindo demais. Meu Deus. Só falei isso. Aí tá, a gente conversou, depois a gente foi pra academia junto, a gente gravou. Não, a gente foi pra academia primeiro, aí lá na academia a gente gravou uns vídeos. E depois a gente foi pra um parque gravar, né? Ele foi gravar com a minha irmã. E aí tá, nesse primeiro dia teve a gravação, e aí ele ficou em contato com a minha irmã, né, pra conversar do vídeo, e aí a gente já foi marcando de treinar na Ironberg, conhecer a Ironberg. No dia seguinte, a gente se encontrou de novo, ele foi lá no condomínio da minha irmã, pra gente gravar mais vídeo e conversar, bater papo, né. Aí, a gente tava dentro da casa da minha irmã, e uns meninos ouviram a gente fazendo uma entrevista com ele, ele contando a história dele, que ele foi jogador de futebol. E aí tinham 2 menininhos lá fora e ouviram ele falando que ele foi jogador. Olha só. Aí a avó dele, dos meninos, foram bater lá na minha irmã, falando assim que os menininhos queriam tirar foto com ele. Olha só, o cara era chique, né? Famoso já. Aí se ele poderia tirar foto. E ele falou assim, claro que eu vou. E assim, o que me chamou mais a atenção nele foi o cuidado e o amor que ele falava da família dele. Dos avós, das avós, da mãe, do pai, do jeito que ele falava de todo mundo. Uau! Você via, assim, o carinho no olhar dele, no falar, via que era sincero. Se é um bom filho que valoriza a família, vai ser um bom marido. Exatamente. Ligou esses pontos? Não, com certeza. Com certeza. E aí eu vi... E aí, além de tirar foto com os meninos, ele foi jogar bola no campinho com os meninos. Ele largou a gente lá, tipo, largou assim, né? Pra dar atenção pros meninos. Uau. Aí eu falei assim pra minha irmã, Nicole, ele é diferente. Que atencioso. Ele foi lá, ele poderia ter ido só tirar uma foto ali com os meninos e depois entrado, ficado aqui com a gente de novo. Aí a gente foi lá fora, ele tava lá jogando futebol com os meninos, na quadra. Aí eu olhei assim, né, e eu filmando. Aí eu falei assim pra minha irmã, Nicole, eu vou casar com ele. Vou casar com ele. Eu falei, eu vou casar com Uau! ele desse jeito. Aí eu falei assim, eu tô muito apaixonada. E ele não sabia disso ainda. Gente, como que a pessoa se apaixona, determina que vai casar e o cara nem sabe, olha. Não, muito é isso aí. Foi muito engraçado. Nós, mulheres, a gente domina o jogo. E aí, tem muitos homens que acham que foi eles que escolheram a gente, né? Mas sabem, né? Uau, gente, que top. Verdade. E no dia seguinte a gente se encontrou de novo. De novo. Só que aí só foi eu e ele no parque, porque minha irmã não ia conseguir ir. A gente foi pra São José, num parque, gravar. Só foi eu e ele. E gravar o quê? Nessa hora tu já tinha... conteúdo tudo pro YouTube dele. E pro meu também, porque a gente tinha um canal, eu e minha irmã, no YouTube. E aí a gente foi gravar, eu e ele na feira, porque falava de vida saudável. E aí eu ajudei ele, ele me ajudou. E nesse dia, o pai dele passou na rua, porque o pai dele trabalha em São José, passou, ele... Eita, olha meu pai. E aí ele parou o carro e foi almoçar com a gente. Naquele dia eu já conheci meu sogro. Uau! Foi. E aí foi muito engraçado. Ele foi, me apresentou a família dele e tudo. Pra resumir um pouquinho, né? Ele foi, apresentou a família dele. Eu falei, gente... E sem a gente dar um beijo. Foi desse jeito. E aí... E nisso, e ele vinha, né, me perguntando qual que era meu relacionamento com Deus, e eu sempre expliquei pra ele, eu falei, olha, minha família é católica, mas a gente nunca frequentou a igreja,
Mas eu sempre converso com Deus e tudo mais. E aí, o que ele fez? Ele me mandava pregação de alguns pastores que ele assistia. E aí tinha um que ele me mandava, que é o Paul Washer, é um americano. E eu falava pra ele, nossa, eu não entendi nada o que ele falou. Eu achava muito difícil. Porque no começo, a gente sabe que Deus, ele não dá um entendimento pra gente, né? Ele vai dando aos poucos. E aí eu falava pra ele, mas eu não tô entendendo nada. Aí ele mandava de outros. E aí ele me explicava a palavra. Porque ele via que eu tava com um pouco de dificuldade, aí ele falava, olha, mas é isso. E aí eu fui me interessando. Ele me convidou para ir para a igreja, que é a igreja que a gente frequenta hoje, é a igreja presbiteriana. E aí ele me apresentou a igreja lá de São José dos Campos, que é do interior da onde a gente é. E aí a gente começou a frequentar a igreja. E aí eu gostei muito, comecei a ter experiência com Deus. E aí eu falei, nossa, é isso que eu quero viver, sabe? A resposta de oração, né? Lembra que você orou, né? Sim, eu Lembra orava, que você viu? pediu pra Deus um homem assim. E eu recebi muito mais do que eu pedi. Uau, incrível! Meu marido é maravilhoso. Aê! Quantos anos, Fran? A gente já tá junto tem 3 anos, mas de casado tem 8 meses. Uau! Casou casou aqui no em papel e... Foi. Uau, isso aí, A gente casou gente. aqui no shopping, no Parque Shopping, sabe, Barueri? Eu acho que eu vi, mas não fui convidada, mas tá tudo bem. Quando terminar esse episódio aqui, eles vão ali na Sodier. Eu falei, fiz a propaganda. Comprar um pedaço de bolo pra mim, porque não pode, gente, não pode. Eu não comi o bolo. Olha, mas foi assim que a gente chegou aqui, a gente não conhecia quase ninguém ainda. Acho que depois de um mês que a gente tava aqui que a gente casou. Legal, que maravilha. Foi. Fran, foi maravilhoso. Eu quero que você fale pra mim. É engraçado, o tempo ele voa aqui, né? De avião é muito rápido. Entendeu? É muito rápido. Eu quero que você fale pra mim, Fran, quais foram os tempos, assim, o momento mais difícil da sua vida? O momento mais difícil pra mim foi quando a gente estava ingressando na profissão. A gente começou a fazer vários cursos. E a gente comprou um curso que a gente aprendeu muito vídeo criativo, que é o que a gente usa bastante hoje. E a gente já estava mais craque, mais familiarizado com o celular, com as redes sociais. E a gente comprou um curso e a gente viu que as oportunidades eram tudo em São Paulo. E aí, na época, a gente estava morando em Taubaté. E aí, a gente estava se mudando, já estava com tudo na mala. E o pai do Renan começou a ajudar a gente com a mudança. Que na época, meus pais estavam vendendo tudo. Meu pai estava vendendo carro. Estava deixando de fazer as coisas que ele estava fazendo para montar uma casa de massas na casa deles. E aí, meu pai, quando a gente veio pro interior, foi pro interior visitar eles, que era meu aniversário da minha mãe. E aí, meu pai foi internado. Aí, do nada, a gente ficou sabendo. E aí, foi um desafio para mim, porque meu pai, a gente sempre teve uma ligação muito forte. E aí, eu tive que mudar para São Paulo, e meu pai internado. Uau. E aí, eu ia e vinha sempre que eu podia. Que meu pai sempre fez de tudo por mim. Sempre me ajudou. Ai, desculpa. Ele sempre me ajudou. Então, foi nesse processo de mudança para São Paulo. E acho que o mais difícil para mim foi ele não me acompanhar nisso, sabe? Na minha evolução. Porque ele sempre acreditou muito em mim. Ele sempre falava que eu ia ser uma profissional incrível, uma mulher incrível. E ele não vê esse processo. E foi tudo tão rápido, Iraci, que a gente se mudou de Taubaté, fomos para São Paulo. Ficamos 6 meses lá e a gente já veio direto para cá. E assim que ele faleceu, a gente descobriu que minha mãe estava doente. Faleceu, ele ficou 1 mês na UTI. Meu Deus! Ele teve AVC. E aí, nesse 1 mês, foi o mês mais difícil, assim, mais desafiador pra mim. Porque eu tinha que conciliar trabalho, porque a gente estava indo pra São Paulo, a gente não tinha cliente lá ainda. Então, a gente tinha que ir atrás de cliente, aí eu tinha que voltar pro interior pra visitar meu pai. E a gente descobriu que minha mãe estava doente.
Tudo no mesmo tempo. Tudo ao Fran. mesmo tempo. Meu Deus. Tudo ao mesmo tempo. Aí a gente descobriu o diagnóstico da minha mãe, que é... Ela tem uma doença que é prima do Alzheimer. Então, aí tinha que pensar em tudo, né? Como que a gente vai deixar minha mãe sozinha? Porque agora meu pai faleceu e agora? Quem que vai ficar com ela? Não pode ficar sozinha. Nossa, mãe. E aí foi muito difícil, mas Deus, ele coloca pessoas na nossa vida. Verdade. E a gente encontrou uma amiga de uma amiga minha que começou a trabalhar com a minha mãe. É ela que fica com a minha mãe hoje. E ela é uma menina incrível. Nossa, ela tem 27 anos e ela que fica do lado da minha mãe. E eu falo, Grazi, eu agradeço a Deus todos os dias pela sua vida. Porque ela se tornou uma filha para minha mãe. Meu Deus. Minha mãe ama ela como se fosse filha dela. E assim, a gente tem uma relação muito boa, ela cuida muito bem da minha mãe. E sempre que eu posso, eu tô lá. Mas esse foi um dos momentos mais desafiadores, assim, da minha vida. Mesmo que antes a gente tenha dormido no chão, na casa da mãe do Renan, andado a pé para ir nos clientes que a gente tinha que ir andando no sol de rachar. A gente andava a estrada de Tremembé inteirinha para ir nos clientes em Taubaté, chegava suando. Mas claro que foi um desafio, foi difícil, mas nada como esse desafio do meu pai e da minha mãe junto, que foi bem difícil. Mas Deus, ele faz tudo no momento certo, é do jeito que tem que ser feito. Ele não faz nada que a gente não possa aguentar. E eu sei disso. Eu sei que meu pai tá com ele lá em cima, ele tá cuidando do meu pai, então eu fico feliz em saber disso. E eu sei que ele tá orgulhoso de mim lá, então... Com certeza, Fran. Com certeza. Seu pai, ele deixou sementes, né? Uhum. Ele profetizou na sua vida. Ele falou, você será uma grande mulher. Porque por mais que você ache que ele não viu, ele viu. Sim. Ele viu primeiro que você. Entende? Uhum. Porque se ele não tivesse visto, ele não tinha falado. Então ele viu. Ele viu você anos antes de você se ver. Ele já viu essa Fran de hoje e a Fran que vai se tornar ainda mais. Acredite nisso. Verdade. Pode ter certeza que teu pai viu isso aí. Porque os nossos pais, eles sempre veem. Eles têm visão de águia, né? Eles sabem onde a gente vai chegar. Uhum. E... Uau! É isso. O Iracast, ele tem essa missão, sabe? Às vezes as pessoas perguntam, o que você vai me perguntar? O que você vai falar? Não sei. Eu não sei o que eu vou perguntar, eu não sei qual que é a tua história. E o nosso grande diferencial é conseguir extrair de você a sua melhor história. Sim. Em quantos podcasts você já contou essa história? Nenhum. Uau! Esse É isso aí. o primeiro. Bem-vindo ao primeiro. Muito obrigada a você ao convite de poder contar um pouco da minha história. É um prazer. Eu digo, Fran, que quando eu estava lá no Pará, eu via pelo celular as gravações, os cortes, as entrevistas. E tudo isso que a gente está vendo aqui, câmeras, menino, tal, os bastidores, não sei o quê. Eu falava, cara, um dia eu vou estar lá. Um dia o mundo vai conhecer a minha história. Eu tenho uma história lascada, eu tenho uma história impactante. O mundo vai conhecer. Uhum. Então, hoje eu já posso... Muita gente já conhece a minha história. E aí, quando eu fui fazer o podcast, tive a oportunidade de gravar o podcast, eu falei, eu vou dar a mesma oportunidade para as outras pessoas. Por isso que é dando voz à sua história. Sim. Que eu quero a verdadeira história. E hoje, quando a Fran não estiver mais aqui, pode ter certeza que é só botar lá na internet, que ainda vai existir internet. Uhum. Vai estar lá a tua história. Verdade. Acredite. Tá gravado. E é tão bom, né? O digital, ele aproximou muito isso, quem tá longe, né? Então, a gente consegue ter essa oportunidade de estar perto de pessoas mesmo longe. Uau. Né? Então, ele facilitou isso. E é bom demais a gente realmente conhecer a essência das pessoas. Porque olhar a gente aqui e falar, nossa, é muito fácil. E olha que a gente já tá já tá andando junto há bastante tempo. Eu não sabia dessa história, fiquei surpresa agora. Muito forte. Mas é pouca gente que sabe mesmo. É muito forte. Eu também perdi meu pai. Não foi muito... Foi parecido com quando eu estava do lado do meu pai.
Então a gente já sabe a dor, como que é, né? Mas o que nos tranquiliza é justamente isso, saber que eles estão bem, saber que a gente não perdeu eles, que a gente viveu com eles o que tinha que viver. Porque a saudade, Fran, nada mais é a dor quando alguém morre e você fica ali triste, lamentando, desesperado. Não é sobre a pessoa que morreu, é sobre você mesmo. É meio que o egoísmo, porque tudo que vem na tua mente é: caramba, eu não fiquei com ele. Se eu soubesse que era o último dia, eu tinha ficado. Por que eu não dei ouvido? Por que eu não atendi? Por que eu não liguei? Por que eu não fui no último jantar? Por que a minha mãe disse pra mim que me amava e eu não liguei pra... É muito louco, então é tudo sobre você, não é mais sobre a pessoa que morreu. É verdade. É por isso que é importante a gente olhar e falar assim: o que eu posso fazer hoje? Eu posso ligar para alguém, eu posso perdoar alguém, eu posso dizer que eu amo. Porque, com toda certeza, se você descobrisse que seu pai ia falecer naquele dia, você tinha deixado tudo para depois. Com certeza. E tinha ficado lá com ele até o último momento. Entende? Mas acredite, com certeza você fez o que tinha que ser feito. Sim, e viveu os melhores momentos com ele. E assim, eu não fico me martirizando, sabe? Eu deveria ter feito isso, nossa... Não. Você viveu com seu pai intensamente. Exatamente. Eu vivi anos muito bem vividos ao lado do meu pai. Então pronto, é sobre isso. Tenho memórias maravilhosas, só que eu também aprendi muito quando ele se foi. Porque eu falei assim, agora eu vou valorizar mais ainda a minha família. Uau. Eu vou querer estar mais perto ainda deles. Uau. Então a gente faz questão, a gente sabe que a gente tem que trabalhar, a gente tem que lutar pela nossa vida. Porque hoje eu entendo que hoje a minha família sou eu e o Renan, que a gente tem que batalhar aqui. Mas também existe eles lá. Existe minha família. Existe minha mãe, meus irmãos, meus avós, os avós dele, a família dele. Então a gente faz questão de ir lá vê-los. E a gente aproveita a cada momento com eles. E eu tô sempre ligando pra minha mãe, sempre, quase todos os dias eu ligo de chamada de vídeo pra ela. Uau! Pra falar com ela, porque eu me preocupo. Meus irmãos, a mesma coisa. A gente se enche aqui no grupo dos irmãos. Mas é sempre falando um com o outro. Quando um precisa, o outro tá lá pra ajudar. Então é assim. Que top. Uau! Que top, gente. Que papo legal. Qual foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Conta pra gente. Já falamos da pior coisa, a mais triste. Quero saber agora a melhor. A melhor foi quando Deus me trouxe pra luz, né? Uau. Quando ele me tirou da escuridão. E ele usou o Renan, e eu falo isso pra todo mundo. Que não maravilha. Tem como não falar, né? Porque Deus, ele usa pessoas pra falar, pra plantar semente no nosso coração. E é o que eu falo hoje. Quando Deus colocou o Renan na minha vida, transformou totalmente. Transformou quem eu era, as roupas que eu usava, os lugares que eu frequentava, os meus pensamentos. Você hoje é uma verdadeira dama, né? Hoje você é uma verdadeira dama, né? Patricinha. Você está pensando o quê? Ela chega toda nas becas, tá? Nada, tô aprendendo ainda. É muito legal, né? Mas assim, não é o Renan, sabe? Ele foi usado por Deus. O canal, é verdade. E ele sempre falou muito de Deus pra mim, mas quem me transformou foi Deus. Uau. Então, é ele que começou a me vestir com roupas novas. Ele que fez eu pensar de forma diferente. Ele que fez me aceitar, entende? Me mostrar um caminho novo, que é o que eu vivo hoje. E eu falo que a minha transformação foi aos poucos. E acredito que todo mundo seja assim. Não é de um dia para o outro. Que quando você tem a Deus, que Deus te transforma assim. Claro que tem pessoas que é muito mais rápida a transformação. Mas é um conhecimento, é o dia a dia. E a gente vai aprender até o final da nossa vida. Porque a gente não aprende 100% quem é Deus, a palavra. É muito difícil você entender 100% a Bíblia. A gente tem um conhecimento, mas por isso que a gente tem que buscar. Tem que estudar todos os dias, tem que buscar a Deus. Acordar, a primeira coisa é agradecer a Deus. Não é pegar o celular. Porque se a gente está vivo, se a gente acordou com vida, é porque Deus quis que a gente acordasse com vida. Então, a gente tem que ser grato a Ele, olha em volta. Tudo que a gente tem hoje, o respirar, o falar, o andar, a gente poder tomar uma água. Tem gente que não consegue nem pegar o copo para tomar uma água, que está numa cama de hospital. Putz. Então, assim, a gente tem que ser grato. Porque quando uma coisa que a gente acha que é simples falta pra gente, faz muita falta. Aí deixa de ser simples. Não é simples.
Nada é simples. Uau. Tudo é maravilhoso. Deus é perfeito. Primeira vez que eu viajei de avião foi recentemente. Me conta. Iraci, Foi pra Maceió. Incrível. Foi pra Maceió, Borgada do Careca. Eles chamaram a gente pra ir pra lá e a gente foi. Eu falei pra Renan, nossa, eu quero muito ir. E quando a gente se conheceu, eu falei pra ele, amor, eu tenho um sonho de andar de avião. Ele falou, então a gente vai realizar seu sonho, se Deus quiser. Uau. E aí foi que aconteceu a oportunidade de Maceió. E a gente foi. Menina, eu não tava com medo, não. Não tava com medo de avião, nem nada, altura, nada. A hora que eu cheguei lá em cima, que eu vi aquela imensidão, Uau. eu não parava de chorar, era assim. Verdade. Eu chorei o voo inteiro. Uau. Olhar, e eu ficava assim, ó, pra janela, assim, tipo, ai, Deus é maravilhoso, Deus é muito perfeito, gente. E eu com a janela aberta, todo mundo fechando a janelinha pra dormir. Eu falei, não vou dormir nada. E eu ficava assim, ó, só olhando pra janela. O Renan, ai, moço, tá emocionada. Eu tô emocionada. Porque é muito lindo. E assim, a gente não imagina, a gente acha que é só esse pedacinho que a gente vive aqui, mas é a hora que você olha pra imensidão. É. E a gente só foi de São Paulo pra Maceió. Imagina o mundo. O mundo. Tudo. Deus é perfeito, Ele assim. É cada incrível. Detalhe que ele cria, incrível. que ele criou. É incrível. É maravilhoso. Você olha aquelas nuvens, quando você... Nossa, é perfeito. Perfeito. Como que a gente tá andando naquele avião? Não é verdade? Você tá voando. É doideira. Mas Deus é perfeito. É não tem loucura como. mesmo. É muito louco. É. Voar é uma experiência sensacional. Tem pessoas que não gostam de voar, tem pessoas que têm medo. Ah, eu não gosto de voar, mas você já voou? É. Ah, não. A pessoa tem mania de falar que não gosta daquilo que nunca provou, que acha que é, ai, tira... Tem que provar antes, Sim, né? tem que se desafiar, tem que ir, tem que experimentar. Eu não gosto de fulano. Você já conversou com ela? Você já foi na casa dela? Você já tomou um café? Você já viu o sorriso dessa pessoa? O tom de voz? Não, essa pela cara dela, já não gostei dela. A gente tem mania que chegar. de pré-julgar, né? É, tem que chegar perto, tem que pegar, tem que provar, tem que comer. É verdade. E eu falo muito sobre isso, sobre viver algo novo. Então, tipo, hoje, se eu vou num restaurante, eu começo a comer coisas novas, porque o meu cérebro tem que acostumar com coisa nova. Entende? Exatamente. Então, eu preciso fazer coisa nova todos os dias. Hoje estamos em cenário novo. Eita, a emoção foi tão grande que eu bati no microfone. Hoje estamos em cenário novo, porque ela tá cansada daquele cenário. Não, a gente bora mudar o cenário. Coisa nova. Então, muda o ambiente muda a frequência muda resultado e assim a gente vai E fora vivendo. as oportunidades, né, que aparecem. Às vezes a gente tá aqui, num lugar como esse, na Basoft, por exemplo, a gente se reúne. Imagina, você acaba fazendo negócio com as pessoas, muda sua visão sobre alguma coisa que você tá precisando. Eu acabei de ganhar uma mentoria, tá, gente? Acabei de ganhar uma mentoria. Vou fazer milhões com essa mentoria. Eita, glória, vai ser bênção. Uai, mas é incrível mesmo. Então, a melhor coisa que aconteceu com você foi conhecer Jesus. Foi, com certeza. Não tem nem comparação com qualquer outra coisa. Uau, Jesus, ele é maravilhoso mesmo. Ele é. Fran, e aí, o que você está pretendendo agora? Quais são os novos projetos? Você está empreendendo mesmo? Hoje você é uma empreendedora no digital. Hoje você está aí trabalhando com famosos, com pessoas high-ticket. Um dia vocês vão saber o que é isso, gente. E aí, como é que tá esse negócio? Conta um pouco pra gente, porque o nosso voo tá chegando ao fim. Olha, Iraci, tá sendo muito bom, viu? Quando a gente chegou aqui em Alphaville, ó... Você tá morando hoje em Alphaville? Hoje a gente mora aqui em Alphaville. Chique, já tem 8 bem! meses morando aqui em Alphaville. Uau! Alphavillers, né? Alphavillers, uau, gente! E aí, a gente bateu na porta da Isabela do Careca. E a gente não sabia quem que era, porque a gente viu Sanduba do Careca. E o Renan já conhecia lá de Maceió, do Nordeste, na verdade. E ele falou assim, vamos entrar, porque a maionese deles é maravilhosa. E lá, olha a importância de novos lugares, novos ambientes. Lá a gente conheceu Isabela e Careca, começamos a trabalhar com eles e deles eles apresentaram muitas pessoas pra gente aqui.
muitas pessoas. Então, assim, a gente foi fazendo conexão com um, fazendo conexão com o outro. E a gente sempre foi também... É a tal da validação, né, Fran? Porque imagina o Careca, um empresário conceituado, um empresário aí que tá hypado mesmo, graças a Deus, sendo conhecido no Brasil inteiro. O cara já viajou para fora, pro exterior, tem um know-how, tem uma, sabe, gente, uma bagagem. Aí chega no ciclo de influência dele, ele fala, ó, o Renan e a Fran são pessoas da minha confiança, são pessoas que trabalham comigo. Isso não tem preço. Não mesmo. Então, às vezes as pessoas não cuidam disso. Não cuidam desse legado, de ter a pessoa que vai te falar algo. Sim. Porque dizem que quando você tem uma pessoa que tem uma palavra boa ao teu respeito, nossa, Fran, abre porta. Com certeza. O cara tá te dando acesso. Às vezes alguém não te conhece, ele faz uma ligação e fala, tô mandando alguém aí, quero que você receba essa pessoa. Exatamente. Aquela pessoa não te conhece, mas ela vai receber, por quê? Porque alguém que acredita, que ele acredita muito, indicou. Sim, exatamente. Então a gente tem que valorizar isso. Com certeza. Tem que valorizar muito. Você tem valorizado as pessoas com quem você tem andado? O que alguém vai falar de você, hein? Fala que você é um cara legal, da confiança dele, você é um trapaceiro enganador. Fala pra mim aí. É verdade. E eles fizeram isso com a gente e desse jeito mesmo. Olha, ligou pra tal pessoa, às vezes a pessoa, olha, tô precisando desse serviço, conhece alguém? Conheço. Já ligava pra gente e avisava. E foi desse jeito que a gente foi conhecendo pessoas aqui. Abrindo portas, acessos. E que tanto que a primeira imersão que eles fizeram, a gente trabalha com redes sociais, marketing digital, somos estrategistas digital hoje. Que é a mente pensante por trás do Instagram. Certo. E aí, o que acontece? Primeira imersão que eles fizeram, eles gostaram tanto do nosso trabalho e falaram assim, olha, eu quero que vocês palestrem na nossa imersão. Olha isso. E a gente falou assim, mas a gente não é palestrante. A gente nem sabe o que ia falar, né? Ele, olha, eu confio em vocês. Só vão lá e fala o que vocês fazem. É só isso. Uau. Tudo que vocês fazem aqui no Sanduba, que vocês fazem para os outros clientes, é só falar pro pessoal. Então, assim, mais uma oportunidade que eles deram pra gente. Então, assim, essa confiança que eles tiveram na gente não tem preço. Imagina, a primeira imersão, colocar a gente no palco deles. Uau, foi incrível. Eu falei, meu Deus, o que a gente vai falar? E eu agora, tava lá, né? eu vi. Você viu? Foi incrível, foi maravilhoso. Então, são oportunidades que não tem preço. Exatamente. Né? E aí a gente foi fazendo outras palestras, fomos para Maceió, palestramos em Maceió, participamos de podcast com eles também, do Genivaldo e da Miriam, seu agora, da Gabi. Fizemos a imersão das mulheres esses dias, tudo graças a eles. Palestraram na outra imersão sem business recentemente, tá aqui. É isso aí, porque eles deram essa oportunidade pra gente. Uau, é sobre isso. Gente, é isso. O Iracast está chegando ao final. A gente vai encerrando aqui o nosso papo maravilhoso com a Fran, porque daqui a pouco vai ter outra parte com a outra pessoa que eu vou contar só depois para vocês. Fran, eu quero te agradecer. Por você ter vindo, ter compartilhado a sua história. E eu espero que você tenha muito sucesso. E que você vá muito longe. Tá bom? Muito obrigada, Graci. Eu que agradeço pelo convite maravilhoso estar aqui conversando com você. Você foi uma pessoa que a gente conheceu e a gente se conectou, gente. Você é uma pessoa Viramos chicletinho, né? De uma humildade, de um coração tão bom, Iraci, que a gente se conectou. E essa verdade, que é o que a gente estava conversando antes. A gente sente a verdade nas pessoas. E a gente sentiu isso em você. Muito obrigada. Eu é que te agradeço. Agora, olhando para 8 milhões de pessoas ali naquela câmera. Uai, imagina! Deixa o teu recado aí. Deixa aquela mensagem, sabe? Aquela... mensagem transformadora. Fala aí. Gente, primeira coisa, sempre acreditar em Deus, colocar Deus em primeiro lugar, que sem Ele a gente não é nada, a gente não consegue fazer nada. E segundo, se esforcem, se dediquem naquilo que vocês se propuserem a fazer. Então, se você for seguir um caminho, siga, estude, não deixe de estudar. Mas não é só estudar, coloque em prática. E esteja em novos lugares, conheça novas pessoas e seja verdadeiro.
Porque quando a gente é verdadeiro, a gente se conecta com pessoas verdadeiras. E ali vão acontecendo e vão surgindo oportunidades incríveis. E você pode viver coisas que você nunca imaginou viver, que foi o que aconteceu com a gente. Então, acredite em Deus, coloque força no que você faz e siga em frente, seja verdadeiro. Uau, é isso aí. Mesmo porque a Bíblia diz que a balança enganosa ela não prospera, ou seja, a mentira ela vai durar só um Exatamente. pouquinho. Seja verdadeiro, seja você. Pare de querer viver a vida do outro. Seja você, viva a sua. Quando a gente começa a viver a nossa própria vida, a gente não tem peso. Por quê? Porque quando as pessoas elas começam, Fran, a botar muita máscara, fica pesado demais. Entende? Quando você carrega só o que é seu, fica leve. É o que você precisa carregar. Então não precisa inventar, não precisa criar fake, nada disso. Seja você. E assim você será leve, transparente. Verdade. E Deus vai colocar as pessoas boas no seu caminho para lhe ajudar. Tá bom? Iracast voando até você e a nossa bagagem é a sua história. Foi um prazer, senhoras e senhores, estar com vocês nessa aeronave incrível. E o nosso voo está chegando ao fim. Vamos taxiar por aqui e nós nos vemos no próximo voo. Bora! É sobre isso. Tchau, Tchau. tchau!